A companhia de televisão por satélite Sky encerrou o segundo trimestre deste ano com mais de 750 mil assinantes na América Latina, o que significa um crescimento de 8%. Em relação aos 3 primeiros meses de 99, né, essa situação aí. No Brasil, os números de assinaturas só cresceu 5% devido a uma retração provocada pela alta de 15% no preço da assinatura. E aí ele continua, ó. Com base nas informações, aí ele vai considerar aí o ganho real, que ele chama aí de GR, que é o valor total em reais ganho de fato pela companhia Sky com as novas assinaturas no Brasil. Faltou um S aqui, né? As novas assinaturas no Brasil. E o ganho provável, que é o valor total que teria sido ganho pela companhia com as novas assinaturas no Brasil se o preço da assinatura tivesse sido mantido e o percentual de crescimento do número de assinaturas no Brasil fosse o mesmo registrado na América Latina. E aí ele quer a relação, né, entre esse ganho real e o ganho provável, tá? Então, para quem ficou meio perdido, né, o ganho real seria o ganho que realmente aconteceu, com o Brasil crescendo 5% e tendo esse aumento de 15% no preço da assinatura. O ganho provável seria aquele ganho se não tivesse esse aumento de 15% na assinatura e se o crescimento de assinantes no Brasil fosse de 8% e não de 5%, né? 8% como foi lá na América Latina. Então, para resolver esse problema, como ele não deu o valor da assinatura, né, e nem a quantidade de assinantes que tinha antes, né? O que a gente vai fazer? A gente vai supor alguns valores que nos beneficiem, tá? Então eu vou supor o quê? Que o valor da assinatura seja R$100. Por que R$100, professor? Porque 100 é um número bonito para trabalhar com porcentagem, né? E também vou dizer que a quantidade de assinantes são 100, né? Então vou dizer que a Sky tem 100 assinantes, cada assinante pagando aí R$100 de assinatura. Esse seria o valor, tá? E aí só para ficar claro, né? O que seria o GR, que seria o ganho real, seria eu pegar essa quantidade aí da assinatura vai ter um aumento de 15%, certo? Então, se eu tenho um aumento de 15% num valor que é de R$100, vai passar a valer quanto? R$115, né? Por isso que a gente escolheu o 100, porque é fácil fazer essa conta de cabeça, tá? E a quantidade aí de assinantes teve um aumento só de 5%. Então, teve um aumento de 5% no número de assinantes. Então, como eram 100 assinantes, vai passar a ter 105 assinantes. O que é importante aqui nesse problema, né? Vai passar a ter 105 assinantes. Só que ele não quer saber de todos os 105 assinantes, né? Ele quer saber só do quê? Das novas assinaturas. Então, se eu tive um aumento de 5%, eu tenho 5 novos assinantes, né? Assinantes novos. Tá? Então, eu vou fazer a conta somente em cima desses novos assinantes, não de todos, tá? Não de todos. E o que seria o GP? Seria o ganho provável. Seria eu ter aí 0% de aumento na assinatura, ou seja, a assinatura que eu supus ali ser de R$100, vai continuar sendo ali R$100, tá? Não vai mudar. 0% de aumento. E a quantidade de assinantes vai ser o mesmo do crescimento da América Latina, 8%. Então, 8% de 100 são somente 8 novos assinantes, tá? Vou botar aqui novos assinantes. Então, esses são os números que a gente tem para trabalhar.
Então agora eu vou ver quanto que cada um representa aí em reais. Fazer essa conta, né? Quanto que cada um representa em reais. E ver, comparar de fato o valor entre eles. Então aqui, ó, o nosso GR seria quanto, né? Se eu tenho 5 novos assinantes pagando 115, é só eu fazer 5 vezes 115. Isso aqui vai dar 25, 5, 6, 7, 5. Então, 575 reais, né? Esse é o ganho aí real, tá? E quanto que vai ser o ganho provável? Vai ser os 8 novos assinantes vezes 100, que é o valor aí da assinatura. E 8 vezes 100, 800. Então, aqui eu tenho o GP, 800, e aqui eu tenho o GR, 575. Então, vamos ver aqui onde que eles se encaixam, né? Eu tenho aqui o GR 575 e o GP 800. Só que a gente já sabe que o GP é maior que o GR. E aí a gente já elimina, ó, a letra A e a letra B, tá? Que o GP é maior. Agora eu tenho que saber, né? Esse GP é quanto maior? É 10% maior? Está entre 10% e 20% maior? Ou é maior do que 20%? Né? E aí a gente vai ter que fazer esse cálculo aí. O que eu vou fazer, né? Se o GR é 575, 10% dele é só andar com a vírgula uma casa. É 57 e 5, né? Ou 50, tá? Só andar uma casa com a vírgula. Então, 1,1 GR, ou seja, 10% de aumento de GR, isso vai ser os 575 mais 57,50. Não é isso? Isso vai dar 632,50. Tá? Que é menor do que 800. Tá? Então, 800 ele é maior do que 10%. Agora, basta eu saber se ele é maior do que 20%. É maior do que 1,2 GR. E esse valor seria o quê? Os 10% de aumento mais 10% de aumento. Olha eu aqui de novo, 57,50. E essa soma vai dar 690. Tá? E que 690 ainda é menor do que 800. Então, esse valor aqui, né, o GP, ele é maior do que os 20% de aumento em cima do GR, né? Então, aqui é a letra E de equação.